Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Eu, Angélica Lopes, para estudarmos o capítulo 1, do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao estudo da classificação dos espíritos. Hoje, conto com a presença de nossa amiga Guilhermina Galvão. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Dario Raum. Olá, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma conversa fraternal sobre o Livro dos Espíritos. E Leir Stort. Queridos amigos, seja um ótimo dia a todos. E a lembrança que estudem muito e profundamente esta doutrina da realidade para a nossa evolução. Muito bem, muito bem. Hoje a nossa missão é muito interessante, muito desafiadora, porque nós vamos falar do fechar o capítulo da classificação dos espíritos. Hoje vamos falar sobre os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. E levando em consideração que essa é uma das nossas metas, enquanto reencarnados, é difícil falar daquilo que ainda está longe de nós entendermos, Eu vou começar a questão das 112, que fala sobre as características gerais, com o nosso amigo Dario. Vamos lá. Então, aqui no livro 2, capítulo 1 dos Livros dos Espíritos, na seção Escala Espírita aqui. Vamos lá. Essa 112 não é bem uma pergunta, é uma colocação de Kardec. As características gerais dos espíritos puros, considerados espíritos de primeira ordem, diz o seguinte: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, ele colocou bem, isso é importante, não sofrem nenhuma influência da matéria, eles são purificados, a superioridade intelectual e moral deles é incontestável, é pura, não há imperfeições. Praticamente eles estão ligados a Deus, chegaram no limite da evolução, que a gente pode dizer assim. Então, a questão do que você falou, eles chegaram ao topo, Então, eu entendo assim, passando pelos reinos, em que o princípio inteligente passa, para adquirir experiências, adquirindo a sabedoria, desenvolvendo sensibilidade, emoções, sentimentos, desde lá do reino mineral, vindo para o reino vegetal, animal, e chegando ao reino hominal. E dentro do reino hominal, o objetivo dos espíritos, nesta fase, é justamente aprender a ser gente, Ou seja, aprender a ser humano, a desenvolver a capacidade de amar, desenvolver os sentimentos, desenvolver a intelectualidade, desenvolver a moralidade. E diante disso, esses espíritos de primeira ordem, eles chegam a esse patamar, Guilhermina? Eu estava ouvindo e pensando exatamente isso. Nós viemos estudando das classes, dos espíritos superiores e tal, e hoje estamos vendo a primeira ordem, que é o espírito puro. E aí, a primeira coisa importantíssima que eu vejo é nenhuma influência da matéria. Ou seja, para os espíritos puros, a matéria deixou de ser
não é que não seja importante, mas deixou de ser influenciável. A matéria é alguma coisa já superada, já compreendida e já deixou de ser um problema, deixou de ser um objetivo, deixou de ser de qualquer sentimento com relação à matéria. Então, a matéria não faz nenhuma influência. E a gente ainda, na fase que a gente está, refletindo em cima disso, que a gente ainda trabalha, é imerso na matéria, e a matéria em todos os sentidos nos influencia de uma maneira ou de outra, aí você fica imaginando o espírito que chega nessa fase não tem nenhuma influência da matéria. A gente estava brincando, não importa se faça frio, se faça calor, não importa se tenha alimento, se não tem alimento, se tenha... O que está acontecendo? Não tem influência da matéria. E o que eu acho também muito interessante é que uma das influências da matéria sobre nós, espíritos, enquanto evolução, são as paixões. Sim, eu ia chegar mais lá embaixo. Livre disso. Seria a segunda frase. Você não está, você está independente. Né? Exatamente. Você está é uma liberdade. Exatamente. Uma liberdade. Aí a gente para pensar o quanto a matéria ainda nos subjuga, o quanto a matéria ainda nos atrai, nos conforta, nos incomoda e por aí vai, nos provoca sentimentos inferiores. Por isso que são puros. Porque venceram, exatamente. E nessa questão de vencer esses obstáculos e os desafios que a matéria, né, nos implica, né, o vencer isso, como é que a gente pode entender, Leia? Como que a gente pode avaliar e tentar seguir o exemplo, né, o passo? Aqui nos faz recordar que alcançar essa graduação de pureza mostra claramente que é o destino de todos nós. Então, há uma criação planejada que começou com o início. Esses espíritos chamados de puros também tiveram um início semelhante ao nosso, em outras épocas cósmicas, e mostra-se aqui o esforço, a conquista, o mérito pelo esforço pessoal, pelas lutas, pelas lágrimas, pelas preocupações, as dúvidas, na contagem dos milênios cósmicos, e agora são alunos formados, diplomados, sem mais necessidade de viverem carnalmente, materialmente, em mundos físicos. Essa explicação é uma síntese, porque na criação de Deus, como está na questão 27, ali o instrutor informou a Kardec que Deus só criou o Filho, o Espírito e a matéria. E são necessários os dois, porque o Filho precisa se desenvolver para alcançar essa pureza. A matéria, então, serve de instrumento para que ele dela faça uso no seu processo da evolução. Agora, o que aqui alguém poderia perguntar, salta assim dentro do raciocínio. Então, dentro dessa ideia divina, todos, nunca houve uma exceção, Deus não criou alguns filhos isentos de todo esse transcurso de luta junto à matéria, de ter que nascer, casar, ter filhos, sexo, paixões, como vocês explicaram. Então a resposta é não há isenção para ninguém. É na questão 119. Mas esse é um processo, evoluir é um processo. E todas as experiências que ora eu vivo, ora a Guilhermina vive, ora Dario vive, ora Leir vive, ou todos os irmãos que estão nos ouvindo, cada um tem uma experiência diferente, está numa fase de entendimento e de aplicabilidade diferente, mas todas elas são importantes para o desenvolvimento, tanto do intelecto quanto da moral, de como você vai guiar, né? Então isso é muito interessante. Essa primeira ordem, ela só tem uma classe única, entende? E quem vai discorrer sobre esta classe é Guilhermina. Diga para mim, Guilhermina. Não, eu queria, antes de falar sobre a primeira classe, que é a classe única, queria fazer um comentário em cima do que você acabou de falar agora, sobre os espíritos e suas
dificuldades, as suas superações necessárias. E aí só lembrando que nós já viemos de uma caminhada. Sim. Deus nos criou iguais. E aí a nossa caminhada através das experiências, das vivências, a gente foi caminhando progressivamente, muitas das vezes caminhamos para trás, muitas das vezes... E isso tudo nos trouxe onde a gente está hoje. Mas isso é um processo. Nós não começamos isso ontem, nós começamos isso lá atrás e viemos trazendo as experiências com o objetivo de chegar a espírito puro. E aí, vamos lá. Primeira classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Olha que coisa, refletindo em cima dessa frase. Percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Como dizemos, esses espíritos já caminharam, já tropeçaram, já levantaram, já superaram, já aprenderam de todas as formas e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas e expiações. Por quê? Porque já superaram tudo. Já passaram por todas as escalas, as situações e tal. Então, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no reino de Deus. E o fundamental desse pedaço é: não tem mais que sofrer provas nem expiações, ou seja, já superaram tudo, já aprenderam, já se libertaram de tudo, e não, por isso não estão sujeitos à reencarnação. Ou seja, não precisam mais voltar ao mundo de provas e expiações, porque já aprenderam, porque já superaram, porque já passaram por todas as etapas. Não estando mais sujeitos em corpos perecíveis. Ou seja, eles não precisam mais da matéria. Eles já estão totalmente independentes da matéria, sendo espíritos, assumindo a sua origem, de qual foi feito, de qual foi criado, origem. E realizam a vida eterna no reino de Deus. Aí tem o texto mais adiante que vale ser visto. Olha, eu acrescento aqui umas coisinhas. Diz aqui que, tendo alcançado a soma da perfeição e percorreram todos os graus da escala, não estão mais sujeitos à reencarnação. O único exemplo que temos vivo e registrado na história da nossa Terra é este anjo chamado Jesus. Então, não estar sujeito é não estar obrigado a renascer aqui entre nós, ou nascer pela primeira vez. Nascer pela primeira vez não é mais possível, dado a graduação que a nossa escola alcançou. Renascer aqui, na graduação em que ele se encontra, vejam vocês, observem a delicadeza da vinda deste anjo até nós. Uma posição de responsabilidade absoluta como guia e como condutor do processo de humanização da nossa família humanidade. E o nível de amor. De amor. Não está sujeito, ele veio por amor, por responsabilidade. Exatamente. Como condutor do nosso processo. Exatamente. Então significa que esses espíritos, na condição de pureza que se encontram, vivem lá na imensidão do cosmos sideral, conduzem, dirigem, orientam as diversas e imensas escolas planetárias, mas se precisar, como exemplo que nós tivemos na nossa história, eles irão ao mundo e ali se materialização, nascerão por necessidade. Eu digo assim, por responsabilidade. Porque eu penso que um espírito dessa natureza, ele tem a autoridade moral, a autoridade divina, para enviar até nós todos os espíritos mais iluminados que o cosmos possui. Mas como responsável, ele entendeu que ele tinha que vir pessoalmente. É magnífico isso.
E essa questão de sofrer aqui, não tem que sofrer mais provas. Eu coloco aqui o verbo sofrer, entre aspas, porque ele quer significar aqui na frase vivenciar. Não se trata de dor nem sofrimento. Exatamente. Não precisa mais vivenciar testes. O aluno diplomado não tem mais que ser testado, né? Sim. Ele agora é um outro professor. Magnífico isso. Dario, segue o texto. Vamos lá. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, é para eles ocupação agradabilíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Eu acho interessante aqui. No final do parágrafo anterior, da primeira parte da leitura aqui, anterior à minha, está escrito aqui: não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Como Leir bem colocou, quando Jesus veio à Terra, ele veio porque Deus mostrava uma necessidade. E ele certamente não, eu vou, não é problema para mim. E ele sempre chamou Deus de Pai. E uma coisa muito interessante, aí vem, eu já ouvi de pessoas, vem cá, ele já se tornou puro moralmente, intelectualmente, então ele é Deus também. Não é bem assim, amigo. Deus é um só. E Jesus deixou bem claro isso, que ele é apenas um ministro de Deus. Ele tem as missões dele, ele sabe das responsabilidades dele, né? Os espíritos puros sabem tudo isso. Eles sabem o que é a matéria, já passaram por isso, entendeu? Então, é muito estranho eles quererem ser deuses também. Já seria uma coisa estranha, porque já seria orgulho, eles já estariam voltando à matéria. Exatamente. Querer ser Deus. Eles não estariam nesse patamar. Não tem como, entendeu? Então Deus é o Pai, eles sabem que foi o Criador de tudo e o Criador deles. Então Jesus, mesmo encarnado, ele chamava Deus de Pai. Eu sou filho do homem, eu sou... Meu pai trabalha, ele sempre se referia ao pai. E assim são todos os ministros de Deus, todos esses espíritos puros, né, que chamam Deus de Pai. Então essa briguinha para ser Deus não existe lá, isso aí é inexistente, visto que a matéria, o orgulho, o egoísmo, vaidade, essas coisas, eles já abandonaram isso há muito tempo. Tá tudo lá na terceira ordem, né? Lá atrás, Na terceira ordem, com pequenas variações, né? Mas é isso. E eu acho isso aqui, uma parte aqui muito interessante. O que consiste a felicidade para eles é justamente poder estar junto das pessoas que ainda estão em processo, né, nesse processo, e eles poderiam orientar. Vão orientar como quê? Pela experiência que já tiveram, pelo aprendizado que já tiveram. E passar para o outro o amor, o aconchego, como é que se chama? Acolhimento. E isso é interessante. Isso causa prazer para ele.
Entende? E qual de nós não sentiria prazer em, por exemplo, ver um bebê abandonado na rua, a Deus dará, ou seja, aquela criança que está ali sem ter condições de se defender. E você vai e acolhe aquela criança e leva para o hospital, e leva para alimenta e veste. O prazer que você sente, você não consegue explicar por palavras. Esse né? prazer, Jesus falava numa palavra, eu vim para servir. Exatamente. Exatamente. Mas, considerações. Não, eu achei interessante, já esse finalzinho aqui, sobre assistir os homens nas suas aflições, que era a atribuição dele, né? Estimular ao bem a expiação de faltas, ou seja, são aqueles que nos dão suporte, são aqueles espíritos que nos dão suporte. Quando estamos num momento de aprendizado, ok, mas quando está num momento de sofrimento, de angústia e tal, eles estão ali para a expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, que o que nos mantém distanciados da felicidade é a expiação das faltas que cometemos um dia para trás. E aí estão eles nos dando suporte, nos dando apoio, nos ajudando a superar. E aí, para eles, é uma ocupação agradabilíssima. E aí, eu acho interessante, são designados pelo nome de anjos, arcanjos ou serubins. Nós aprendemos com a história das religiões que houveram anjos, arcanjos que apareceram, e se você for estudar esses ditos anjos e arcanjos, vocês vão ver que são espíritos puros que vieram com essas missões mesmo, na época em que vieram. Bem interessante. Até para mostrar que existe um futuro. Ele não é só, como é que se diz, fictício. Exato. Né? Não, e que a felicidade existe e é possível. É possível, não é filosofia. E que a felicidade também não está fundamentada naquilo que a gente conhece. Sim. Como prazeroso. Exato. O prazer vem de outra ordem. Exatamente. Concorda? Exatamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, escutamos de quando em quando estudiosos explanarem que a felicidade não é deste mundo. Está lá no item 20. E dentro dessa frase deixam no ar uma preocupação para a assistência, uma ideia de que estamos aqui em sofrimento ou para sofrer. Mas, no entanto, esse estudo nos leva lá na questão 920, que ele confirma o que ela disse. E aqui está escrito: depende dele, porém, amenizar os seus males, ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, tudo tem início com aquelas células distantes. O amor, a felicidade, a angelitude, tudo teve um início aqui graduando. Eu posso dizer, então, somos felizes na graduação em que estamos. Sim, só depende da gente. Só depende da gente. A forma como a gente vai olhar, que sentimentos a gente vai deixar fluir naquele coisa, quanto que a gente está controlando, né, a nós mesmos e conhecendo a nós mesmos e acolhendo e respeitando. Entende? E reconhecendo. Eu estava vendo lendo uma página sobre essa questão do reconhecimento, o quanto é importante a gente reconhecer as coisas que a gente tem feito para melhorar. Sim. Entende? Sim. As coisas Estímulo. de bom em nós. Porque a gente só tem referência o outro. Então o outro está sempre melhor do que a gente. Mas não. E você? Como é que você está se reconhecendo? Se valorizando, como é que se diz? Fortificando na certeza daquilo que você está fazendo. O amor. Que é o Quanto objetivo. você está se amando. E a regra básica para a gente amar e ser amado é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não se amar, você não tem como amar o próximo e vai ficar meio utópico amar a Deus. Eu penso que alcançamos hoje, digamos assim, o espírita consciente dessa realidade, alcançamos uma capacidade de autoanálise e reconhecer a graduação em que você se encontra, se sentir feliz e não se sentir mais tão inferior quanto foi no passado. Exatamente. Mais responsável. Exatamente. E ainda seremos mais felizes nas próximas encarnações. E assim a gente termina o estudo de hoje com a sedente para falar mais coisas, né? Mas o nosso tempo acaba.
Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui fazendo esse estudo, esse trabalho, e que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 17 e hoje, mais diretamente, nós vamos estudar os itens 5 e 6, que tratam da parábola do semeador. O item 5 narra exatamente a passagem, duas passagens do Evangelho que constam esta parábola, e no item 6 é o comentário de Allan Kardec. Vamos ver aqui então. No item 5 diz o seguinte, é um trecho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Continuando, Jesus, ele diz o seguinte: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses, as perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra e que presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Também consta de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23.
talvez seja esta a única parábola que Jesus narra e que ele mesmo dá a explicação, facilitando aqui a tarefa nossa de mais tarde tentar entendê-las, né? Sempre a parábola fica um pouco complicado esse entendimento, e a gente tem que se esforçar um pouco para entender o que Jesus queria nos passar com a tal parábola. Neste caso, especificamente, ele explicou que a parábola, apesar de que ser um entendimento muito simples, muito linear para todos nós. Então, Kardec também é sucinto na sua explicação. Ele diz assim: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta? A maneira da semente caída sobre pedregulhos que não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles veem somente fatos curiosos? Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que acham muito bons os conselhos os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Enfim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então Kardec está falando diretamente para nós espíritas, apesar de que isso vale para todos. E Jesus realmente, quando se dirigiu, não se dirigiu a nós espíritas, né? Ele se dirigiu aos seus conterrâneos lá, hebreus. Então, valendo tanto para os hebreus quanto para nós cristãos e para aqueles que não acreditam em nada, a metáfora usada por Jesus das sementes, do semeador jogando as sementes, é perfeita, porque, como ele diz aqui, parte das sementes caiu no caminho. E aí, no caminho, os pássaros vieram e comeram as sementes. Não ficou semente nenhuma. Então, ele compara essa situação àquela das pessoas que recebem as informações do Evangelho, a palavra do Cristo, sua doutrina, não recebem tudo isso, mas não estão nem aí, não é com elas não estão interessadas nisso. Então, os pássaros levam a semente e as manias, as más inclinações, os maus pensamentos, os espíritos malignos levam as sementes, ela não fica, ela não cresce ali. Isso, parte das pessoas é assim, tudo bem. Agora, há sementes que caem num terreno pedregoso. Então, essas sementes conseguem, de alguma maneira, mesmo tendo pouca terra, elas conseguem brotar. Mas como a terra é pouca, as raízes não são profundas. Então, o que é que acontece? Vem o sol e queima esse broto, vamos dizer assim. Porque as raízes não são firmes, são muito fortes. São aquelas pessoas, como diz o Cristo, que recebem as informações do primeiro momento e até aceitam, acreditam, acham que tem coerência o que o Cristo está pregando, mas elas acreditam naquilo, mas como diz Kardec aqui, isso vale mais, ele acha que isso vale para os outros, não vale para si. E aí Kardec já está começando a chegar perto de nós espíritas, como diz aqui. Então, os primeiros, aquilo está morta. Agora, para alguns que recebem, primeiramente, essas informações, acreditam, mas não têm raízes fortes para mantê-las dentro de si, eles ficam achando que aquilo é muito correto, mas vale para os outros. Então, é como se viesse o sol e queimasse aquilo. Então, não fica para sempre no coração das pessoas.
Nessa parte para frente, Kardec já está comparando conosco. Há também aqueles que recebem as sementes no coração, mas ela se aprofunda, cresce, mas é no meio dos espinheiros, é o coração cheio de espinhos, o terreno cheio de espinhos. Então, esses espinheiros abafam o crescimento da planta. Como Jesus disse, são as pessoas que entendem, compreendem, mas os seus afazeres, como Jesus diz aqui, aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Se as pessoas entendem isso, aceitam, até introjetam isso no coração, mas os afazeres do mundo, e Jesus fala daquele século, imagina no século em que nós estamos, né? Quantas coisas tem aí para desviar a nossa atenção. E as riquezas, outras circunstâncias, a gente acaba deixando de lado. Deixa isso de lado, mesmo tendo entendido tudo, estando com disposição até a praticar, mas acaba sendo chamado pelas coisas do mundo e a coisa não prospera. Como Kardec diz aqui, não será essa pessoa apenas um emblema para aqueles que atentam aos fenômenos naturais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só vêm fatos curiosos? Dos que buscam, senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação? Depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Então são pessoas que recebem isso, ele está falando de nós, recebem as informações, mas as pessoas dão muito mais interesse nos fenômenos produzidos pelos espíritos, a mensagem brilhante, muito bonita, só dá interesse nisso, pelo lado brilhante das comunicações dos espíritos. Mas depois de terem ouvido tudo aquilo, aquela passagem, aquela mensagem do Emmanuel, aquela cena descrita por André Luiz, acha aquilo encantador, mas continuam depois frios e indiferentes como eram antes. Isso não os faz mudar o seu modo de ser, porque essas mensagens, essas narrativas dos espíritos servem para isso, para nos chamar a atenção para coisas que nós já fazemos. Nós temos que nos ver naqueles personagens daquelas histórias e ver que nós fazemos parecido. Então temos que mudar aquilo para nos chamar a atenção, mas muitos de nós preferem continuar como é e usa aquilo até para se referenciar para outras pessoas, mas para si mesmo aquilo não vale. Então, como Jesus disse, são as coisas do mundo que estão muito mais importantes, é como os espinheiros abafando o crescimento da planta. Finalmente, Jesus fala daqueles em que a semente caiu em terreno fértil, terreno produtivo, que é o coração que já está preparado para receber essas mesmas mensagens, essas mesmas informações, doutrina do Cristo, e saber aproveitar. Então é como as sementes que vão dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quer dizer, realmente aquela semeadura prosperou. Aquelas palavras prosperaram no coração daqueles que a receberam desta forma. Então, é neste ponto que nós estamos tentando nos esforçar para agir. Nosso interesse é esse. É nós nos esforçarmos nisso. Agora, muitas pessoas tentam, normal isso, se enquadrar em cada um desses casos. Ficar pensando, puxa vida, será que eu sou desse tipo? Eu sou daquele tipo? Apesar de que nós achamos que seríamos todos nós daquele tipo que recebe a palavra, concorda, pratica. Nós podemos até achar isso, mas se tivermos uma consciência realmente reta, nós vamos ver que não é bem assim. É claro que nós não estamos enquadrados nesse primeiro caso daqueles que a semeadura caiu no caminho e os pássaros levaram, porque esse nem aceita, não acredita, não quer nem saber. Então nós não estamos nesse caso, eu tenho certeza disso, senão nós não seríamos espíritas.
seríamos ateus, materialistas, ou o que for. Se estamos aceitando a palavra, então já não estamos mais nesse caso. Mas nós podemos estar no caso daquele que o terreno é pedregoso, ou naquele que o terreno tem espinheiros, ou naquele em que o terreno é fértil. Num desses 3 casos. Ou, como eu penso, como eu acho, que nós nos enquadramos nos 3 casos. Nós estamos enquadrados nos 3 casos. Nós não somos somente de um tipo. Conforme o momento nosso, as circunstâncias nossas, aquilo que nós estamos aprendendo, nós nos enquadramos num desses casos. Há horas em que nós agimos como esse, que cai no pedregulho, lá naquele terreno horroroso, e o sol queima a semente. Aquilo não se aprofundou em nós. Mas há horas que não, aquilo se aprofunda, mas os afazeres nossos, a atenção nossa voltada mais para aquela página belíssima, e estamos entretidos naquilo, achamos brilhante, mas voltamos a ser como éramos. E há casos em que nós realmente fazemos bom proveito da semeadura, das palavras, do ensinamento. Nós estamos nos 3 casos. Nós não somos nem tão ruins, nem o médio e nem tão bons. Nós estamos evoluindo. Se nós já estivéssemos no último caso, nós não estaríamos mais aqui estudando. Nós já estamos em outros patamares. Já seríamos espíritos um pouco mais evoluídos do que somos. Nós estamos num processo. Então nós podemos já ter lampejos dessa última figuração trazida por Jesus, onde o rendimento da semeadura plantada em nosso coração vai gerar frutos 100 por 1. Podemos, mas não é todo o tempo assim. Há momentos em que nós estamos que nosso terreno ainda é pedregoso, nosso coração ainda está duro. Nós temos que ter capacidade de observar esses nossos momentos e tentando modificar à medida que nós vamos aprendendo. E não é possível achar que nós vamos ouvir pela primeira vez as palavras do Cristo do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ouvimos isso pela primeira vez e já... perfeito. Vamos pôr em prática, vamos exemplificar, vamos agir assim. Não podemos nos enganar, nós não estamos assim ainda. Nós concordamos com isso. Mas há horas que isso bate em nós como se fosse um terreno pedregoso. O sol vai esturricar, porque nós vamos continuar não amando Deus, não amando o nosso próximo, nem a nós mesmos também. Porque nós temos um jeito nosso, que está aqui entranhado na nossa personalidade, no nosso caráter, de milênios. E não vai ser porque ouvimos uma vez a palavra do Cristo que isso vai mudar. Seria um absurdo isso, achar que... Senão nenhum de nós estaria assim hoje, sofrendo hoje, passando pelas dificuldades hoje. Quando nós já ouvimos essas palavras do Cristo, não foi nessa vez agora, gente. Nós estamos ouvindo isso desde que o Cristo esteve aqui. Nós já passamos por essas religiões cristãs todas aí no passado. Todas ensinaram a mesma coisa e nós ainda estamos cheios de problemas para resolver. Porque temos ainda esses momentos de perda de lucidez. Então é o caso da gente achar muito bonito o ensinamento, mas a gente tem que fazer outra coisa, o nosso pensamento é distraído por uma outra situação e a gente não pratica, é o espinheiro abafando. E há casos, graças a Deus, que nós já aceitamos, já praticamos e ficamos felizes quando praticamos. É isso que nós temos que fazer. Ficarmos felizes quando virmos que estamos realmente praticando, estamos dentro dessa última categoria de ouvintes da palavra do Cristo. E então conseguimos praticar, conseguimos dar o exemplo, fazer, transmitir isso para outras pessoas, passar para os nossos filhos. Não, tudo bem, ótimo, vamos ficar felizes. Agora, na hora que nós não agirmos assim, ainda tivemos aqueles outros 2 casos anteriores, nós temos que ficar tristes conosco, mas felizes ao mesmo tempo, porque já reconhecemos isso. Seria muito mais triste se nós agíssemos fora do último contexto, dentro daqueles outros, e não admitíssemos.
não reconhecêssemos. Mas se nós admitimos, reconhecemos, já é um grande passo. Nós vamos insistir ainda em errar muitas vezes, mas pouco a pouco vamos errando cada vez menos. E o objetivo é sairmos desta encarnação errando muito menos do que erramos na outra anterior. Na outra anterior, Antônio, mas as circunstâncias da outra eram diferentes. Por isso mesmo. Eram outras circunstâncias, talvez nós fôssemos mais tentados por uma série de coisas e também não tivéssemos estudado com determinação as palavras do Cristo. Nesta nós já talvez estamos sendo menos tentados a fazer coisas não devidas e estamos ouvindo a palavra do Cristo. E não basta ouvir uma vez, gente, tem que ser sempre. Sempre, sempre, ser um treinamento constante. Se parar de treinar, a gente volta a errar novamente. Nós temos que treinar como um atleta treina. Se ele parar de treinar, o desempenho dele cai. Ele tem que treinar constantemente. Para ele poder, na hora da competição, ele está em ponto de bala, ele está no seu melhor. Agora, se ele não treina, relaxa, na hora que precisar, ele não treina. Então não basta ouvir uma vez a palavra. Tem que ouvir sempre, repetidas vezes. Por isso que esse programa Luz da Penumbra existe há quase 70 anos. Porque está repetindo a mesma coisa, mas é assim. Nós temos que avançar daquele que recebe a semeadura no caminho, passar para aquele que recebe no pedregulho, passar para aquele que recebe nos espinheiros, até chegarmos naquele que recebe no terreno fértil. Nós temos que evoluir. E eu acho que nós já passamos para aquela primeira fase. Essa aí eu nem escuto. Tenho certeza absoluta que aqui não há ninguém ainda daquele recebendo pelo caminho. Nós já aceitamos. Agora é um esforço, uma perseverança para melhorar ainda mais a fertilidade do nosso coração. Eu acho que Jesus foi brilhante com esta parábola. E espero que todos nós a tenhamos entendido e que possamos pô-la em prática. Ficamos aqui por hoje. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.